episódio 9 da série Leader Experience. Você vai ver Mônica Berlitz nos falando sobre empreendedorismo feminino. Ela vai contar como nasceu o Clube da Alice, quais são os medos que permearam a liderança, como foi ser líder pela primeira vez, o que ela tem colhido, né, como líder, o que tem trazido felicidade na liderança, e eu convido você a continuar assistindo aqui. Então, olá, eu sou Suzane Zanetti, bem-vindo a mais um episódio da série Leader Experience, uma jornada inspiradora feita para você. Nós estamos no episódio 9 da segunda temporada. A segunda temporada tem o tema Uma Nova Consciência, que era para ser a transição entre a pandemia e a vacina, que continua sendo, mas que, na verdade, a gente sabe que tudo isso está levando a gente a um bocado de paciência e aprendizado. Mônica, muito obrigado de você ter aceito o meu convite da Elaine Zanetti, que é a curadora do nosso projeto. Eu quero, então, agora te apresentar. Então, o nosso tema é liderança e empreendedorismo feminino, com Mônica Berlitz, empresária, idealizadora e fundadora do Clube da Alice, que foi criado com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino. E pelo que eu sei, a Mônica nos atualiza, temos mais de 550 mil mulheres, né, que já fazem parte desse grande projeto. Mônica, então vamos lá, eu já vou passar a palavra a você. E a primeira coisa que eu gostaria que você nos contasse é suas ideias sobre empreendedorismo e como nasceu o Clube da Alice. Obrigada, quero agradecer o convite. Desculpa aí o transtorno, mas eu mudei de aparelho, eu acho que me perdi um pouquinho aqui com esse aparelho novo. Mas o Clube da Alice nasceu há 6 anos atrás, com uma ideia de conectar amigas para que a gente pudesse mostrar um espaço onde a gente poderia conversar sobre assuntos do universo da mulher e também mostrar-nos os nossos negócios, né? E isso, uma amiga foi chamando a outra e se vê que elas chamaram mesmo, né? Hoje somos 553 mil mulheres, 83% em Curitiba e região metropolitana, o que é muito forte, né? Que elas estão conectadas territorialmente, muito próximas. E agora a gente está com um projeto novo, com uma aceleração do Facebook, que é o Clube da Alice Maringá. Então, nós lançamos uma nova comunidade em Maringá, ela está com menos de 60 dias, já tem 11 mil membros e está repetindo a história. Tá? A gente está muito feliz porque a gente está conseguindo repetir a mesma história e mesmo com tão pouco tempo, a gente já tem histórias de mulheres que estão sendo impactadas positivamente com o grupo. Uhum. E eu já ouvi você falando, Mônica, no MEX, né, que é um projeto da qual tenho orgulho também de fazer parte, e eu lembro que tinha alguma história aí esse clube no início ser secreto, quanto tempo já faz isso, se ele era secreto mesmo, e como nós temos muitos homens aqui, eles talvez não conheçam esse nosso clubinho aí, então acho que é legal. Que no começo... na verdade, esse termo secreto algumas pessoas até que fantasiaram um pouco sobre esse secreto, mas esse secreto era porque o Facebook, antes, você quando criava uma comunidade, ela poderia ser fechada, aberta ou secreta. Por que secreta? Ainda existe, só que agora é fechado, oculto, né? Então, você faz um grupo que ninguém consegue localizar, só através de convite. Então, uma amiga precisava convidar a outra. Se você digitasse Clube da Alice no Facebook, você não achava, porque uma amiga sua tinha que indicar a outra, né? Então, isso foi muito legal, assim, que criou um marketing, assim, nossa, grupo secreto, como se fosse possível, né? Um grupo ser secreto com tanta gente. Imagine, se com 5 mulheres já não seria secreto, imagine com essa quantidade. E o grupo, no primeiro final de semana, já tinha 2 mil mulheres, né? Então, mas esse secreto, assim, nos
acompanhou por um tempo. Agora o grupo ele não é mais secreto, ele é fechado. Então, somente quem está lá dentro que consegue, assim, consumir o conteúdo. Mas você consegue localizar para solicitar para entrar. Mas muita gente está lá numa fila de espera que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 250 mil perfis que solicitam para entrar, mas hoje a gente prioriza pessoas que tenham a ver com a territorialidade também. Então, Curitiba e região metropolitana. Então, se a pessoa muitas vezes ela não coloca aonde ela mora no perfil, ela acaba não entrando. Então, mas ainda assim ficou com essa coisa assim do clube ser secreto, de ser difícil de entrar. Uhum, mas eram as regras daquela época. Uhum. E que ano foi isso? Então, estamos completando 6 anos, agora 2014. Tá. Mônica, e assim, ó, então vamos pensar que eu não conheço o Clube da Alice, né? Uhum. E eu sou uma empreendedora. O que eu tenho que fazer? Você quer entrar no clube? Digamos, né? Para a gente fazer uma suposição, até porque muitas pessoas conhecem, mas algumas não, né? Sim, então, como se a gente fosse contar um pouco desse mecanismo aí para fazer parte. Hoje, uma empreendedora nova que quer entrar no grupo, mas lembrando que o grupo não é só de empreendedoras, né? Então, às vezes, isso é uma coisa que as pessoas confundem. A gente não tem 550 mil empreendedoras, a gente tem todos os tipos de mulheres, as consumidoras, as observadoras. Então, qualquer mulher que tem um perfil feminino no Facebook, porque hoje algumas pessoas criam de maneira errada um perfil comercial no Facebook, a gente não aceita. Para participar no Clube da Alice tem que ser um perfil feminino. Até a gente desaconselha quem cria perfis comerciais, transforme seu perfil comercial numa página, porque se ele cair no filtro do Facebook, você pode perder tudo que você tem nesse perfil, né? Porque o Facebook foi criado para que a gente tenha ou perfis pessoais ou páginas, né, que são das empresas. Então, no Clube da Alice você tem que ter um perfil feminino e pessoal, e daí se você, quiser entrar agora, né, se você solicitar para entrar, pode ser que você caia nesse filtro lá e não consiga entrar. Então, mandar um WhatsApp pra gente. Posso passar o número? Não sei se depois a gente pode colocar. É em Curitiba, né? 41 9773 5777. Então, manda um WhatsApp para a gente resolve, você entra no grupo e assim que você solicita para entrar, você já recebe as regras de participação. Então, ali diz como que você vai postar, o que você pode postar, porque, claro, fora os produtos que não são permitidos pela legislação brasileira, como réplicas, então, lógico, não pode postar no Clube da Alice também. A gente tem algumas regras com relação a emagrecedores, porque são regras do Facebook, então a gente segue regras do Facebook e as nossas regras próprias também. Muita gente entra no Facebook e não lê as políticas da plataforma, né? E eles são bem rígidos em muita coisa, a gente que não imagina o quanto de detalhe que tem ali, né? Tá. Mônica, você já deve ter respondido essa pergunta muitas vezes, mas eu acho que é bem bacana você contar. Por que Clube da Alice? Por que Clube da Alice seu nome é Mônica, né? Essa pergunta é muito, muito tradicional mesmo. A Alice é uma inspiração na Alice do País das Maravilhas. Fora o Clube da Alice, também tem outras atividades, eu sou roteirista. Eu adoro histórias, assim, adoro personagens, principalmente. E a Alice é um personagem que eu sempre gostei muito, assim. E se você pensar, a Alice tem 150 anos o livro, e ela é super atual ainda, né? Então, a Alice, se você lembrar a Alice lá do livro, ela era super ética, né? Ela era muito curiosa e, ao mesmo tempo, essa curiosidade dela movia ela, né? Tanto que ela caiu lá no buraco e foi descobrir coisas novas pela curiosidade. A Alice era, assim, essa é uma das características que eu mais gosto. A Alice era muito questionadora, ela encontrava alguma coisa diferente, ela questionava, mas ela aceitava esse diferente. Então, ela perguntava, e é isso que eu vejo que falta hoje nas redes sociais. Você se deparar com o diferente, não precisa ser algo que você já conhecia ou que você concorde, né? Você pode questionar, mas você tem que aceitar, né? Então, são essas características da Alice, por isso o Clube da Alice. E uma coisa, assim, interessante que surgiu com o clube foi esse sentimento de pertencimento que surgiu logo no comecinho, assim, as mulheres começaram a se chamar de Alices de maneira natural. Eu sou Alice, né? Você é Alice, e isso
isso não é comportamento de uma Alice. Quando eu comecei a escutar isso, assim, eu falei, gente, puxa, que legal, assim, né? A coisa era uma coisa que eu tinha na minha cabeça e que aconteceu, assim, eu atribuo isso a um dos grandes segredos do clube, esse sentimento de pertencimento. Ah, que bacana, porque agora, daqui a pouco, a gente já vai entrar nas questões de liderança, e essa é uma questão tão chave, não é, Mônica, para líderes em geral, e é uma luta constante, né, enfim, criar, né, no seu time essa questão do pertencimento, né, que é muito mais até que o engajamento. Então, vamos aproveitar aí... Você também pode ainda, se quiser, contar coisas aí do empreendedorismo, porque você sabe, antes até de eu entrar na liderança, porque eu acho isso tão curioso, sabe? Ainda existe, talvez não seja um tabu, não sei, também nunca me aprofundei nisso, mas pode ver assim que as startups, ou mesmo as questões de empreendedorismo, elas são muito mais do gênero masculino. Né? Então eu acho que talvez você também esteja levantando bandeiras que você nem imaginou ligado a isso, sabe? Do quanto nós mulheres, né, podemos ser incentivadas, podemos criar algumas coragens, correr riscos que talvez a gente não corra. Não sei se você já pensou sobre isso, me veio agora essa pergunta. Sim, principalmente eu acho que é uma sequência de coisas que acontecem dentro do grupo, né? Então, desse sentimento de pertencimento gera uma coragem, realmente, assim, ali ela se sente motivada, porque ela acha que ela vai encontrar o apoio. Então, isso realmente acontece, e isso foi uma motivação para muitos pequenos negócios surgirem dentro do grupo. Então, aquela mulher que fazia uma coisa bacana para sua família, ela tomou coragem, né? Porque tem que ter coragem, né? Para você mostrar porque você se expõe, você está sujeito a críticas, né? E esse ambiente saudável, assim, porque a gente não permite, é lógico, acontece, óbvio, acontece, a gente não tem como controlar tudo, né? Então, mas o fato delas saberem que a gente vai excluir um comentário, que a gente não vai permitir o desrespeito, isso é um ambiente propício para ela começar e mostrar. Então, isso é muito bacana, assim, a gente viu que muita gente tomou coragem, são muitas histórias de mulheres que começaram a empreender por esse ambiente saudável, sim. Eu acredito nisso, sim. Muito bem. Então, vamos também conhecer agora a Mônica Pessoa, né? Essa questão da liderança que eu tenho certeza que também existe aí dentro. Mônica, como foi ser líder pela primeira vez? Então, foi tão natural, né? Foi uma coisa muito, muito natural que foi acontecendo. Lógico, não imaginava que, ao começar o clube, que ia tomar essa proporção, né? E essa função acabou caindo no meu colo, assim, que eu sou da parte artística, né? Eu gosto, eu também considero que essa parte artística também envolve uma liderança, porque quando você trabalha com produção, eu já trabalhei com muita gente, né? Mas no clube foi de uma maneira assim que aconteceu, simplesmente aconteceu. Muito bem. E será que tem uma idade para ser um bom líder? Eu acho que não. Idade, eu acho que não, né? Eu acho que quando as coisas acontecem, eu acho que tem personalidade, né? Você tem que, eu acho que uma idade, eu não acredito em idade. Aliás, eu sou péssima com idade, assim. É a última coisa que eu penso quando eu converso com alguém é a idade. Por isso que quando os 50 anos chegaram para mim, eu comecei a me tocar do peso de ter 50 anos, quando as pessoas falavam para mim, nossa, mas você vai fazer 50 anos? Eu falava, gente, por que as pessoas se assustam tanto com isso, né? Aí que eu vi o quanto as pessoas se preocupam com uma coisa que para mim não existia. Então, eu realmente não vejo isso, que exista dificuldade de idade. E hoje a gente tem líderes muito jovens, né? Sim, bacana você falar isso, pagando aqui que o nosso episódio, que é o último da próxima terça-feira, vai falar sobre a juventude, a força da juventude na liderança. Né? Então, a gente vai entrevistar muito 3 legal. jovens com menos de 30 anos, que já estão em cargo de coordenação. Até eu te pergunto isso assim, porque eles mesmos, quando a gente começou a conversar, escolher as pessoas, né? Porque existe, sabe, um mito, assim, uma coisa um pouco
ligada a algumas coisas que crenças meio assim que a gente quando vê está utilizando e que, como você está dizendo, já não deveríamos pensar dessa forma, Sim, né? sim. Acho que tem uma coisa que às vezes espontaneamente, quando você vê, você já está à frente daquilo. Além de que a gente sabe que a liderança não é nata, né? A gente pode desenvolver e ser um líder cada vez melhor. Com certeza. Ó, a Ali Ribas fez um comentário aqui, que daí já pulou aqui, que ela falou que é Diga. uma cultura que em outros países é diferente, que é a culpa das empresas também, ela acha. É verdade, eu também acho que ó, na Austrália tem a aeromoça de 50 anos ou mais. E isso é uma besteira mesmo. E a gente vê que as empresas, elas infelizmente têm mesmo, né, essa dificuldade, né? Uhum. Eu até tinha visto, vamos aproveitar, porque a gente está tendo tanta interação, eu vou continuando com as minhas perguntas, você já achou aí um comentário, deixa eu só ver se teve mais algum. E aí, você que está aqui comigo e com a Mônica, por favor, tiver aí alguma outra Pode questão. fazer que eu tô lendo aqui, ó, estão aparecendo. Tem comentário, olha, a Mônica é maravilhosa, impossível não se apaixonar e se contagiar pelo Clube da Alice. Na verdade, já que tem esse comentário, eu vou te falar, você tem um carisma natural, né? E a gente sabe que essa é uma característica que pode favorecer, né, com certeza, a liderança, né? O Clube da Alice é sensacional. Ah, sim, aí aquele comentário da Austrália. Beleza. Ah, olha Teve que alguém aqui, ó, bacana. pulou, acho que é esse que você vai ler que pulou para mim aqui. Alguém me chamou de motivadora e inspiradora. Muito obrigada, eu não consigo ler seu nome aqui, ó. A força da jovialidade na liderança. Muito bem. Então, podem aí trazer mais curiosidades. Aproveite que estamos aqui com a fundadora do Clube da Alice. Mônica, mas acho que há coisas que ainda são importantes você poder nos contar. Onde você encontrou a felicidade de ser líder? Então, na transformação de vidas, né, que a gente viu acontecer dentro do grupo, assim, eu acho que a primeira vez, assim, que eu me toquei do impacto que o grupo tinha na vida dessas mulheres foi uma vez no nosso primeiro escritório, assim, estava chovendo muito, e chegou uma pessoa na chuva, toda molhada, com um vasinho de flor para mim. Puxa, ainda bem que eu encontrei você, eu vim aqui para te agradecer. Que assim, né? Aí ela começou a contar que ela tinha perdido o emprego, o marido dela tinha perdido o emprego, e que ela era manicure, e que ela começou a atender, colocou no clube lá que ela estava atendendo, fechou uma agenda semanal, assim, estava com a agenda dela fechada, e que o marido dela começou a lavar o carro das clientes que ela fazia unha, e que aquilo gerou uma renda para a família dela, e que tinha mudado muito a vida dela. E ali eu falei, puxa, uma pessoa que nunca vi na minha vida, assim, né? A gente impactar por esse trabalho. E a partir dela vieram muitas histórias assim, né? Então, hoje, você me perguntou, a pergunta era qual felicidade, isso? Onde encontrou a felicidade de ser líder? Você A falou da felicidade real, transformação. não, a felicidade realmente vem no poder de transformação que eu não tinha ideia que poderia acontecer ali dentro, né? Através de um simples grupo, né? De Facebook, assim. Então, parece uma coisa muito simples, mas que impacta tanta gente. E olha aqui, a próxima pergunta que eu queria te fazer. Você tem algum segredo sobre liderança que nunca revelou a ninguém? Por exemplo, aí algo que você possa... que estava escondido, provavelmente lá naquele buraquinho da Alice. Lá no buraquinho da Alice. Então, acho que segredo não. Eu acho que um dos segredos é você se posicionar. Né? Então, quando você vai liderar e quando você chega à frente de um projeto como esse, chega um momento que você precisa se posicionar. Ninguém lidera em cima do muro. Né? Então, e você se posicionar é uma coisa complicada porque você arruma inimigos, né? Então, infelizmente, as pessoas elas têm muita dificuldade de lidar com regras, né? E o fato de você dizer não, para algumas pessoas isso é você ser ruim, é você não ter feito o que ela gostaria que você fizesse. E isso é difícil, no começo é bem difícil, né? Então eu vejo que algumas pessoas acabam deixando projetos assim
porque não sabem lidar com isso, assim, com essa... E essa rejeição é natural, assim, de saber lidar com esses haters, né? Hoje na internet, Se muitas vezes fala eles muito têm... haters, né? Aham. infelizmente, tipo, as pessoas, elas... hoje, no Clube da Alice, vou contar uma coisa para você, a gente tem 14 mil perfis banidos do clube. Ah, É é? muita gente, é muita Uhum. gente. Porque aquilo que eu te falei, a gente pede por respeito, a gente não admite discussões, então são vários motivos, né? Fora, lógico, nesses 14 mil, a gente também tem perfis masculinos que acabaram entrando por engano e que foram excluídos, né? E daí eles entram nesse número também. Então, essas pessoas, lógico, aquilo que a gente fala, a gente está falando de pessoas, né? Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar que ela foi excluída porque ela fez alguma coisa. Então, é mais fácil dizer que eu sou ditadora, ou que a gente só Uhum. aceita pessoas X, Y. Eu acho até engraçado, assim, tipo, 500 mil patricinhas. Lá as pessoas generalizam, assim, né? Não, a gente é um reflexo, imagine, 550 mil mulheres, 85% morando em Curitiba e região metropolitana, a gente tem um reflexo da sociedade ali dentro do grupo, né? E Uhum. pessoas diferentes, que pensam diferentes e que têm culturas diferentes, né? Essa questão de haters é de quem odeia, né? Tipo, odiadores. É um nome que se deu para. Por exemplo, eu chamo meus entrevistados inspires, porque eles inspiram outras pessoas. Isso. É como um nome que pegou para aquele que fala mal, por exemplo. Só Uhum. se você fizer sucesso, né? Sim, sim, é uma coisa até interessante, assim, às vezes acontecem umas ondas, assim, tipo, alguém faz um post falando alguma coisa do grupo, e é interessante, assim, porque vem os mesmos perfis, assim, é uma coisa engraçada, assim, parece que as pessoas surgem das trevas, assim, para alguns Uhum. comentários, e é tão engraçado isso, assim, que lembra daquele ditado lá que falava que fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Uhum. Isso é uma coisa que na internet funciona. Quanto mais uma pessoa levanta para falar, mais curiosidade ela gera nas outras Sim. para saber sobre aquilo, né? Então, mal sabem os haters que eles fazem um trabalho ao contrário, tipo, eles levantam Uhum. mais o nome de quem eles Que colocam, né? querem Então, derrubar, de repente. Entendi. uma das coisas que a gente vai aprendendo com esse tempo de liderança e com isso, assim, principalmente com essa exposição na internet, é não levar para o pessoal. Sabe, Uhum. tipo assim, puxa, essa pessoa está falando isso, mas ela não me conhece, né? Isso não me Uhum. representa, isso, quem me conhece sabe que aquilo não é verdade. Então, a hora que você, tipo, cai a sua ficha, que deixa pra lá, não adianta, você não tem que entrar é uma briga, porque eles amam odiar, então não vai ter nada que você possa fazer que vá mudar isso, né? Então, assim, hoje realmente já não me importo mais. E uma coisa bacana, assim, que o Facebook fez, ele aproximou os líderes de grandes comunidades como o Clube da Alice pelo Brasil. Isso é muito Uhum. bacana porque fez com que a gente visse que isso não é exclusividade minha, não é exclusividade do Clube da Alice. Então, os haters existem nos grupos de bordado, existem nos grupos masculinos, existem em qualquer tipo de grupo. Então, é aquilo que eu te falei, você diz não, né? Não deixa uma Se pessoa fazer uma posiciona. coisa que ela quer, se posiciona, e não é a posição que muitas vezes que a pessoa espera, você arruma um inimigo, né? Uhum. Eu só quero complementar uma coisa que eu acho bem importante para todos nós que acabamos, e quem está nos ouvindo aqui também, né, com a questão da liderança, que a liderança ela é uma responsabilidade, né, muito maior do que a Uhum, gente pensa, e ela envolve ônus e bônus. E que quando a gente uhum, assume esse papel e diz o nosso sim, ele tem que ser uma uhum. escolha, né? Com tudo que todas as O coisas boas, pacote, tem né? o Que é pacote o pacote completo, né? completo, né? Bacana. Mônica, e como nós podemos saber se somos um bom líder? Acho que pergunta difícil, né? Eu acho que talvez se você está conseguindo chegar no seu objetivo, né, com a sua equipe, né? Então, se você está conseguindo motivá-los para isso, eu acho que você está no caminho certo. Né? Uhum. Você falou algumas coisas que me permita até comentar. Ah, que bonitinho, ó. Ah, Incentivar ah, os lovers. incentivar os bloggers, adorei. Eu não consegui ler o teu nome. É, o- Ela já não, apareceu antes. fala o teu Ela nome pra falou gente. dela. Acho que o Instagram é o Louca da...
Coloca... O Lado não Café consigo da ler. Vida é o nome da O Lado empresa. Café da Vida, olha, não estava conseguindo ler. O Lado Café da Vida. É isso mesmo, acho que é incentivar os bloggers. É perfeito, perfeito. Vou até roubar essa frase. Então, o que eu ia comentar, Mônica, é que tem algumas formas, desculpe, alguns depoimentos seus Karina, para... ó, o Lado Café da Vida é a Karina. Obrigada, Ah, sou Karina, eu, adorei. Karina. Tá ligado a isso que você comentou, assim, na minha forma de ver. A gente saber ser um bom líder quando a gente cria esse sentimento de pertencimento, sabe? Uhum, Porque uhum, ele faz com que os resultados que a gente precisa, eles ocorram por aquilo que eu, como líder, promovo, né? Sentimentos, a gente uhum, tá falando tanto de sentimentos, né? Por isso eu gostei uhum, muito disso que você falou, do sentimento de pertencimento. É uma coisa que ela dá uma cola, né? Diz que, uhum. que os vínculos são a cola que gruda os relacionamentos, né? Então eu faço tudo que tiver ao meu alcance por aquela pessoa que precisa de mim e que também cuida de Uhum. mim, né? Exatamente. Então eu só queria referendar, na verdade, uma coisa que você falou. E a tua equipe ter os mesmos valores que você, né? E entender a tua missão. Isso acho que é bem importante. Hoje eu tenho um grupo de Alices que eu chamo elas de Alices Angel, que elas me ajudam muito, assim, são empreendedoras, são participantes do grupo, até a Tamara estava aqui na live, eu vi que ela estava aí. Se tiver aí, dê um oi, Tamara. É uma das minhas Alices Angel. E elas me ajudam muito, assim, e foi muito legal porque eu identifiquei elas no começo da pandemia, porque eu vi que eu ia precisar de ajuda, porque o grupo teve um aumento muito grande, né? Começou a pandemia, então muita gente acho que queria ajudar mais ainda essas empreendedoras. O meu medo era que as empreendedoras pequenas que não poderiam prestar serviço naquele momento, que elas parassem de postar. E isso é muito ruim, porque o perfil delas acaba sendo meio que esquecido pelo algoritmo. Então, a gente queria motivar para que isso continuasse, e eu pedi ajuda, assim, e vieram... Nossa, a gente tem um time. Eu falo, mas é um time muito bacana, elas estão sempre dispostas a ajudar ali, em qualquer horário. Por quê? Porque elas gostam, porque elas entendem o propósito, porque elas se colocam no lugar da pessoa que está postando, muitas vezes está postando errado, e que não vai ter seu post aprovado. Elas entendem tudo que tem por trás ali, a expectativa de quem fez um post. Eu fico pensando, imagine, a pessoa vai lá, ela capricha e tal, e daí o post dela não é aprovado. Gente, que frustração, né? E ela não entendeu o motivo. Então, essas meninas, elas, assim, nesse ano de pandemia, elas fizeram mudar o clima. Mas eu vejo por quê. O que tem de diferente delas de outras equipes que eu já tive? Elas entendem, elas se colocam no lugar daquela Alice. Isso é muito legal. Isso é o sentimento de pertencimento que faz, né? Tá. Então, olha, nós temos mais uma pergunta antes da gente começar a fechar, né? E eu aí, então, dou essa oportunidade para você que está aí, aproveita e fazer alguma pergunta para a Mônica. Pode perguntar, estamos aqui, vamos responder. Mônica, que medos você já teve como líder? Então, medos, assim, falando em termos de Facebook, né? Porque eu brinco que o Facebook, o Clube da Alice, é uma casa alugada dentro da plataforma do Facebook, né? Ela não é nossa casa própria ali, a gente não pode fazer o que a gente gostaria e a gente sempre tem essa insegurança com a plataforma, porque eles mudam muita coisa, né? Então, às vezes a gente tem que estar acompanhando. Então, um medo, assim... Puxa, não consigo definir assim, exatamente o medo, mas mais dessa insegurança mesmo em relação às mudanças da plataforma, porque a cada momento, né? Então, por exemplo, a cada atualização que eles fazem, são desafios que a gente sofre. A semana passada, a gente sofreu um grande desafio, eles fizeram uma grande atualização, daí eles mudam, aí tem posts que não aparecem para a gente para aprovação. Agora as empreendedoras estão com um pouco de dificuldade porque os posts estão se transformando automaticamente para o marketplace do Facebook, e a gente não, por mais que as pessoas não ainda fantasiem um pouco, a gente não tem essa voz. Eu não consigo fazer um post e atingir as 500 mil mulheres do grupo, né? Então, isso é essa dificuldade de comunicação, muitas vezes, de informar um problema, que o problema é na plataforma e não com a gente, né? Não com a gente, administrador.
Olha, tem uma coisa que me veio aqui, fique à vontade se achar que dá para responder, mas eu fiquei Claro, pensando, imagina. né? Porque Uhum, 6 anos não é tanto tempo, mas o pulo que foi dado, ele é muito grande, né? uhum. Não te assustou, assim, crescer e se tornar... Eu lembro quando a gente, desculpa só, quando eu fui Imagina. lá no shopping, né? Que temos um clube da Alice ali no Shopping Cristal, que daí nós conversamos, te convidei aqui para essa live, e eu falei assim, como é que é agora ser tão conhecida, né? Então, eu acho que é uma coisa bacana, porque, assim, que de alguma forma você contar como é que você está lidando com o sucesso, né? Essa coisa do sucesso pessoal é uma coisa assim esquisita, assim, porque de repente eu comecei a ser reconhecida, né? Reconhecida pelo Clube da Liz, mas eu não conheço as pessoas, né? E às vezes você não sabe como se comportar, né? Porque, tipo, tinha uma época que eu andava com a cabeça baixa, quando a gente estava no outro shopping, numa época de Natal, assim, eu falava, gente, será que eu cumprimento as pessoas? Será que eu não cumprimento? Porque às vezes eu não sabia se a pessoa estava me reconhecendo ou não. E você fica, daí você não sabe se você vira aquela pessoa meio política, sorrindo para todo mundo. É uma coisa um pouco esquisita, assim. E eu senti uma diferença tão grande quando nós criamos o Clube da Alice São José dos Pinhais. Nós fizemos um projeto de 6 meses com o Shopping São José. Então a gente tinha o espaço do clube dentro do Shopping São José e lá as pessoas chegavam e falavam para mim: oi, eu sou do clube e tal, não sei o quê. Totalmente diferente do que acontecia em Curitiba. Em Curitiba as pessoas chegavam na loja do clube e daí, depois de um tempão conversando, que elas falavam que eram do clube, ou que elas me conheciam, que elas reconheciam. Então, muitas vezes você não sabe como lidar, né? Tipo, que nem uma vez a gente fez uma corrida do Clube da Alice, e daí todo mundo tirando foto, a gente tinha os personagens, daí eu ficava meio assim, mas você quer que eu apareça na foto? Tipo assim, essa pessoa metida quer aparecer na minha... Não, eu quero. Então, é estranho. Eu acho que todo mundo que chega assim nesse momento esquisito, assim, tipo de repente você se tornar uma pessoa conhecida, passa por da gente não entender muito bem assim como lidar com isso, né? Mas eu fico Uhum. super feliz quando as pessoas, nossa, você não tem ideia como eu fico feliz assim, tipo, eu vou na feira e daí alguém brinca do meu lado assim, atende ela bem, senão ela vai reclamar no Clube da Alice, sabe? Tipo, esse contato quando as pessoas têm comigo, que elas chegam e me contam. Nossa, quando alguém chega e me conta de alguma maneira como que o Clube da Alice impactou sua vida, de qualquer outra maneira, que eu arrumei que ela arrumou um emprego através do clube, ou que ela arrumou uma funcionária, ou que aconteceu alguma coisa legal na vida dela, nossa, ganho meu dia, assim, então isso é muito Sim. legal. Então se você me encontrar um dia, agora eu tô aqui direto do Shopping Cristal, e tiver alguma coisa para falar para mim, pode me chamar, porque eu sou totalmente desatenta, assim, eu vivo com a cabeça com 1000 coisas, assim, então eu vivo com a cabeça no mundo da lua, às vezes eu também não vejo as pessoas. Sim. E acho que tem uma outra faceta, né, Mônica, relacionada a essa questão do crescimento, que não em relação ao sucesso, mas que eu fiquei pensando, né, da questão até de uma estrutura, né? Assim, como empreendedora, como líder, você tem alguma coisa para falar para quem está crescendo, né? Que coisas talvez sejam importantes estar cuidando, né? Porque acho que você começou com um tamanho, tem outro, e fora Uhum. todas essas conexões aí que surgiram, e mais a questão do Facebook, parece ser uma coisa bem relevante, caso você tenha já percebido para onde você vai ter que caminhar a partir de agora. Até alguém comentou ali que deveria ter a corrida do Clube da Alice todo ano, né? Então, essa é uma das coisas que as pessoas às vezes perguntam, mas por que nós já fizemos 3 corridas, né? As corridas, elas têm um custo muito alto. Vocês acompanharam no MEX, a Regina lá com toda a Uhum, organização da corrida do Erastinho. Então, as corridas, elas são, e fora tudo isso, elas têm todo um envolvimento de trabalho da gente, né? Então, eu sou aquela, assim, que aqui tem que todo mundo ficar me puxando pro chão, porque eles falam assim para mim, diga não. Porque se alguém tivesse me dar uma proposta, você diz não, e ainda bem que depois para mim você disse sim, hein? diga não, diga não. Então, porque senão eu quero fazer tudo. Ó, a Karen Petrelli, um beijo, Karen. Ela falou que eu sou do bem, por isso cresceu tanto. Minha amiga querida, Karen. A gente não se vê nas lives, assim, dá para eu mandar um beijinho para ela.
para você na live. Então, isso, assim, planejamento, né? Uma coisa que agora, nesse projeto de aceleração que a gente está finalizando agora com o Facebook, é um projeto, assim, que a gente viu, assim, o quão é importante, né? Que a gente planejou junto com eles para criar o Clube da Alice Maringá. Então, todo esse processo que foi criado, quão rico é, porque agora a gente quer dar passos maiores. Então, queremos criar o Clube da Alice Cascavel e região, Londrina, então crescer mais dentro do Paraná. E o quanto foi importante ter criado todo esse processo agora para replicar, né? Para a gente poder expandir. Então, é importante. Demais. A treinamento e estrutura. Bom, quando nós conversamos, eu brinquei com você e vou voltar a brincar aqui, né? Que você vai ser um case de sucesso, né? Porque em Curitiba, Clube da Alice, né? Vou contar uma coisa para você Curitiba, que eu não... A gente sempre... Mas por que Curitiba, né? As coisas tendem a ter, né? Todo mundo ter esse senso crítico, etc, né? Vou contar uma coisa para você que eu não contei para ninguém ainda, porque não foi publicado. Assim, você falou que a gente vai ser um case. Nós somos, ainda não está publicado, mas será um case da Universidade de Nova York. Ai, sobre comunidades. Eles fizeram todo um estudo de comunidades pelo mundo, né? E são 5 comunidades e o Clube da Alice é uma delas. Então, acho que agora em dezembro será publicado, daí eu divido com vocês. Ah, que bacana. Muito merecido, Mônica, muito merecido. Ficou bem, bem feliz, assim, é muito legal de ver um olhar de fora, né? Um estudo de fora, assim. Muito bem. Olha, você quer deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo? Alguma coisa que vem aí do seu coração, que eu já vi que você é toda espontânea. Tem uma alma de artista também. Olha, eu sempre deixo, olha, leia o livro da Alice, ali no livro da Alice você tem tantas respostas, né, para tanta coisa, e uma delas que ela fala sempre, né, que ela acreditava em 6 coisas impossíveis antes do café da manhã. E eu falo que primeiro você tem que acreditar. Né? É você que acredita. Se eu escutasse o que muitas pessoas me falaram, eu não estava aqui hoje conversando com você e o Clube da Alice não existia. Então, mas eu acreditava nesse propósito, acreditava que isso ia dar certo e as coisas vão acontecendo. E uma das coisas que eu sempre falo, assim, nunca coloque o dinheiro à frente, né? O dinheiro tem que ser uma consequência do que você vai fazer. Então, vejo que muitas vezes as pessoas estão em busca antes de monetização, né? Então, e as coisas elas levam um tempo para entender. Então, primeiro acredite, né, e não coloque o dinheiro à frente. Tá bem. Deixa eu só ver se chegou uma pergunta sua. A Ali Ribas perguntou por que o nome Alice. Minha mãe achava que o seu nome era Alice. Então, as crianças me chamam, Ali, eu tô quase colocando... Botando meu nome, brincadeira. Mas é a Alice no País das Maravilhas. Eu expliquei no começo da live, mas a inspiração daí, Suzane, depois você consegue voltar. Suzane, né, que tinha perguntado. Você consegue voltar ali que eu expliquei o motivo que é a inspiração da Alice no País das Maravilhas. Isso, E quem quiser pode rever também. Eu acho que é a Ali. A Ali que perguntou. Tá. Eu só ia comentar que acho que uma das coisas, a gente falando da Alice, do porquê da escolha, eu achei muito bonito, porque veja como o teu projeto, ele tem todo um encadeamento, né? E dentro disso que você falou, além da coragem, eu acho que você fala de algumas coisas da Alice que são muito bacanas. Você fala da questão da ética, dela ser curiosa, e a questão do questionadora. Que eu acho que são coisas que todos nós, né, podemos ter dentro de nós e podemos ser um pouco do que você está mostrando, que é ser um líder cidadão. Parabéns, Mônica, pelo seu projeto. Obrigada, adorei. Encerramos aqui, então, o nosso episódio. Eu agradeço você que estava aqui comigo e com a Mônica. Lembre que os nossos episódios sempre estarão gravados no canal do YouTube, né? Tanto a temporada 1 quanto a temporada 2. E que a semana que vem é o último episódio da segunda temporada.
Obrigada a E ó, todos. deixa eu só ler uma coisinha aqui, ó. Diga. Teve um comentário que pulou aqui para cima, não consegui que ler, que ela falou Pode... que o Clube da Alice mudou a vida dela. Ela já tinha comentado antes que tinha entrado bem no começo do clube e que o Clube da Alice mudou a vida dela na quarentena, que fez diferença. Óbvio. São por pessoas como você aí que a gente, aquela pergunta que você me fez lá, o que me trazia felicidade por ser líder, é por uma pessoa que nem ela que fez esse comentário agora. Obrigada, viu? Muito bem. Um beijo para todos. Beijo. Até, tchau, Mônica. Até. Obrigada.